um canal amador, vamos aqui falar de mais uma leitura feita e se trata do livro O Mulato, do Aloysio Azevedo. O mulato do título, gente, ele se refere a Raimundo, né? Raimundo é esse rapaz, 26 anos, dito como belo, bonito e que chama a atenção dos outros. E ele chega de Portugal, ele estava estudando advocacia em Portugal, ele chega de Portugal para ficar na casa do tio dele. E assim, ele não sabe de muita coisa do seu passado, né? E a história já começa por aí. Depois, durante o decorrer dos capítulos, a história vai fazer um feedback. Aliás, um flashback. Vai fazer um flashback para contar um pouquinho de como foi que o Raimundo nasceu, né? Sendo ele filho de um branco e de uma negra, né? E aqui a gente trata do Maranhão do século XIX, ali antes da abolição da escravatura. E aqui tem uma descrição de Raimundo, em que o autor coloca: Raimundo tinha 26 anos e seria um tipo acabado de brasileiro se não fosse grandes olhos azuis, que puxara do pai. Cabelos muito pretos, lustrosos e crespos, tez morena e amulatada, mas fina. Dentes claros que reluziam sobre a negrura do bigode. Estatura alta e elegante, pescoço largo, nariz direito e fronte espaçosa. Lá embaixo ele continua: tinha gestos bem educados, sóbrios, despidos de pretensão, falava em voz baixa, distintamente sem armar ao efeito. Vestia-se com seriedade e bom gosto, amava as artes, as ciências, a literatura e um pouco menos a política. Você vê que a descrição dele já carrega umas coisas ali que, de certa forma, chamam um pouquinho a atenção, né? E, Raimundo tinha 26 anos e seria um tipo acabado de brasileiro, se não fosse os grandes olhos azuis que puxara do pai. Então, o que ele quer dizer aqui seria um tipo acabado de brasileiro se não fosse os olhos azuis, ou seja, os olhos azuis do Raimundo já puxa um pouquinho do padrão eurocêntrico que o pai carregava, né, por ele ser branco, descendente ou direto ou não de europeu. Seria um tipo acabado de brasileiro. Então, o brasileiro tende a ser representado com uma imagem que não é aquela vista, vamos dizer assim, na Europa, uma imagem europeia, hegemônica, né, da branquitude. E logo em seguida ele continua: cabelos muito pretos, lustrosos e crespos, tez morena e amulatada, mas fina. Mas fina. Né? O mas aqui quer dizer que ele não carrega esses traços negroides. Né? Cabelos muito pretos, lustrosos e crespos e tez morena e amulatada. Seria esse um tipo acabado de brasileiro? Vamos dizer assim? Né? Fica um questionamento. Mais para baixo ele colocava que tinha gestos mais educados, gostava das artes, né? Literatura e um pouco menos a política. Então isso era muito característico da sua criação, até porque, né, a gente viu que ele voltou de Portugal, né, para casa do seu tio, porque ele queria saber um pouquinho sobre o seu passado. E assim, ele vai conhecer um pouco do seu passado aos poucos, né? Ele não sabe muita coisa, principalmente da sua mãe essa negra escravizada, né? Em que o seu pai, na medida do possível, deu ali uma condição mínima para ela sobreviver, mas sendo negra escravizada naquele Brasil daquela época, ela com certeza não ia passar batido de preconceitos, né, do racismo principalmente, né. O que acontece? Ele volta, chama a atenção de muita gente e principalmente da sua prima, né, a Ana Rosa. E assim, a Ana Rosa, ela se apaixona pelo Raimundo, né, só que a Ana Rosa é branca, né. E o que acontece? Numa das conversas com o pai, né, com o pai de Ana Rosa, seu tio, Raimundo fala que quer se casar com ela. Só que o tio dele, né, ele é muito relutante. Ele acha que aquele casamento não seria muito bem visto,
né? Nem tem nem a preocupação com se o casamento seria bom ou não, se Raimundo é uma pessoa boa ou não, mas principalmente não seria bem visto pela sociedade. Por quê? Porque Raimundo é descendente de negro, né? De negro é escravizado, inclusive, então não seria muito bem visto. A gente tem que lembrar que casamento, né, por muito tempo, até hoje, era visto como uma instituição, então dependendo da pessoa com quem você casasse, isso seria um bom ou mau empreendimento, né? E Raimundo, por mais que aqui ele coloca que Raimundo ele tinha ali objetivos bem éticos e de valores para consigo mesmo e também agora com Ana Rosa, isso cai por terra, porque o que chamava a atenção era sua condição como um mulato, um filho de uma ex-escravizada, né? Uh, Aqui na página 55 ele coloca um pouquinho sobre a questão dos valores, né, dos objetivos de Raimundo quando ele veio para cá. Ele colocava, ó, sua principal missão era instruir-se muito, abranger a maior quantidade de conhecimento que pudesse e sentia-se cheio de coragem para a luta e cheio de confiança no seu esforço, né? Ou seja, era isso que ele colocava, mas o racismo meio que já tomava conta ali do seu crescimento, ele já nasceu meio enraizado. E ele sentia isso em Portugal também. As referências que os portugueses faziam do Brasil era sempre de um país de selvagens, um país sem valores éticos, sem padrão de estética considerada mais cômoda, né? Ele coloca aqui na página, um pouquinho antes, na página 53, por exemplo, que logo quando ele era criança ele recebia esse tipo de comentário dos colegas, né? Não gostava dos outros meninos porque eles chamavam de macaquinho, né? Era teimoso, cheio de caprichos, ressentia-se muito da má educação que os portugueses trouxeram para o Brasil, né? Aí depois lá embaixo ele comenta sobre esses comentários que os portugueses tinham. Como eram os selvagens, os brasileiros. E se a gente encontrava pelas ruas mulheres despidas, e se Raimundo nunca fora varada por alguma flecha dos caboclos? Você vê a ideia que tinha no Brasil naquela época? Nossa, ficou um pouco torta a câmera, né? Pronto. Gente, ignore um barulho, porque crianças nas ruas, né? Já viu, sábado de sol. Enfim, voltando pro livro. Então, ele começa a tomar ciência da sua racialidade ali no meio de Maranhão, né? No meio do Maranhão todo. Conforme ele vai avançando, vai tendo essa percepção, né, sobre quem ele é ali no meio daquele povo todo, né, o autor coloca aqui, mulato. Né? Esta só palavra explicava ali agora todos os mesquinhos escrúpulos que a sociedade do Maranhão usara para com ele. Explicava tudo. A frieza de certas famílias a quem visitara, a conversa cortada no meio em que Raimundo se aproximava, as reticências dos que lhe falavam sobre dos seus antepassados, a reserva e a cautela dos que, em sua presença, discutiam questões de raça e de sangue, a razão pela qual Dona Amância lhe oferecera um espelho e lhe dissera: ora, mire-se. Você vê o tanto de ações que ele acabou percebendo por causa disso que antes ele não percebido. A razão pela qual diante dele chamavam de meninos aos moleques da rua. Aquela simples palavra dava-lhe tudo, o que ele até aí desejara e negava-lhe tudo ao mesmo tempo. Aquela palavra maldita dissolvia as dúvidas, justificava o seu passado, mas retirava-lhe a presença, aliás, retirava-lhe a esperança de ser feliz, arrancara-lhe a pátria e a futura família. Aquela palavra dizia-lhe brutalmente: aqui, desgraçado, nesta miserável terra em que nascestes, só poderás amar uma negra da tua laia. Tua mãe, lembra-te bem, foi escrava, e tu também o foste. Gente, essa passagem é muito forte. Muito forte. Então, você vê como a sociedade condicionava o negro. Ele não permitia o negro, ou às vezes o Raimundo aqui, ocupar espaços dentro da sociedade em que qualquer um ou outro ocupava. E você vê como isso é muito velado, né? A conversa cortada, as reticências, sabe? A frieza, sim, são ações não diretamente falando, né? Você não chegar na cara da pessoa, são ações veladas. E quantas ações veladas a gente já não percebe atualmente,
né? A gente vê aí os casos aflorados de racismo no Brasil, nos Estados Unidos, né? Enfim, isso vai revoltando Raimundo, sabe? Tendo uma sensação de revolta acima de tudo. E mais pra frente ele vai comentar sobre, sobre justamente isso, né? Mas que culpa tinha ele em não ser branco e não ter nascido livre? Né? Não lhe permitiam casar com uma branca? De acordo, vá que tivessem razão, mas por que insultá-lo e persegui-lo? Né? Amaldiçoada fosse aquela maldita raça de contrabandistas que introduziu o africano no Brasil. Maldita, 1000 vezes maldita. Com ele, quantos desgraçados não sofriam o mesmo desespero e a mesma humilhação sem remédio? E quantos outros não gemiam no tronco debaixo do relho, e lembrar-se que ainda havia surras e assassinos irresponsáveis tanto nas fazendas como nas capitais. Aí mais pra frente ele continua. E ainda o governo tinha escrúpulo de acabar por uma vez com a escravatura. Ainda dizia descaradamente que o negro era uma propriedade. Como se o roubo por ser comprado e revendido em primeira ou segunda, ou primeira mão ou em segunda ou em milésima, deixasse por isso de ser um roubo para ser uma propriedade. E continuando a pensar neste terreno, muito excitado, Raimundo dispunha-se a dormir, impaciente pelo dia seguinte, impaciente por ver-se bem longe do Maranhão, dessa miserável província que lhe custara tanta decepção e desgostos, dessa terrinha de intriga miúda e das invejas pequeninas. Então você vê como ele vai absorvendo o meio que ele está vivendo. Muito característico, né, do realismo, do naturalismo, a gente vê o meio determinando quem é o homem. Então Raimundo chegou com aquela fisionomia elegante, né, dita no começo do texto, mas conforme ele vai lidando, vai absorvendo, percebendo as coisas, até que digam na cara dele do porquê daquilo, né, porque ele não quis casar, não quis, teve o casamento negado, aliás, aí ele vai percebendo isso, e tudo volta à tona. Então isso é muito forte, gente. Foi por isso que eu gostei pra caramba desse livro, né? Eu já tinha gostado de O Cortiço, né? O Cortiço também é um livro muito bom, tem questões sociais, a gente vê muito a questão da Rita Baiana, né? Como aquela negra, a mulata, na verdade, né? A mulata sensual, que também, por determinação do meio, ou português, né, com família estruturada, veio para o Brasil, e a figura da mulata sensual, determinante daquele meio que se apoderou da, da racionalidade desse português e meio que, bem entre aspas, destruiu a família, né, estruturada lá veio estruturada da Europa, enfim. Toda aquela imagem da negra que andava nua, das flechas dos caboclos, dos selvagens, enfim. E tem aqui uma questão também que... Também tem aquela questão, como eu falei no livro do Jorge Amado, né, da questão da racialização do negro na história, em chamar o negro, não pelo seu nome, mas pela sua raça. Você não vê isso com personagens brancos, né? Você não vê isso com outros personagens. A não ser o negro. O negro é o negro. Apenas isso. É sempre seguido de um adjetivo pejorativo também. Dois personagens aqui fazem muita questão, tem prestado muita atenção, que é interessante. É a Dona Maria Bárbara e o padre cônego Diogo, se eu não me engano. Dona Maria Bárbara é a avó, né, da Ana Rosa. E assim, ela pra mim é uma personagem bem caricata porque ela representa aquelas figuras antigas que não conseguiam ver o negro como uma figura humana, não conseguiam ver o negro dentro da sociedade em que ela vivia, ela não permitia. Ela era a principal opositora do casamento. Ela chegava e falava, não quero Ana Rosa casada com um negro, não quero. Né? Ou já se viu um padre negro, por exemplo, minha neta ser casada e abençoada por um padre negro, ou seja, ela é aquela pessoa assumidamente racista. É dito no começo aqui que ela maltratava os escravos, os escravizados da sua fazenda. Quer ver? Na página 11. Ó, era uma fúria, uma víbora. Dava nos escravos por hábito e por gosto. Só falava a gritar, e quando se punha a ralhar, Deus nos acuda. Incomodava tanto toda a vizinhança, insuportável. Né? Quando falava nos pretos, dizia os sujos, e quando se referia ao mulato, dizia o cabra. Aí vem a contradição. Ao mesmo tempo que era essa pessoa racista, em questão, em matéria de religião,
ela colocava assim, ó, sempre fora assim, e como devota não havia outra. Em Alcântara tiveram uma capela em Santa Bárbara e obrigava a sua escravatura a rezar aí todas as noites em coro, de braços abertos, às vezes algemados, né? Ou seja, você vê que a pessoa ela consegue ter essa frieza, né, em ser a pessoa devota e não praticar aquilo que acredita. Tem isso muito também na figura que eu falei do padre cônego Diego, acho que é Diogo. A gente vê a igreja muito conivente com a questão da escravidão. Claro que há sim expoentes dentro desse meio, mas a gente vê também as laranjas podres no meio dessa cesta, né, em que a igreja era muito conivente, porque a igreja estava sempre ligada a quem estava no poder. E quem estava no poder naquela época? Os brancos, obviamente, né? Então a igreja tinha sim escravizados, tinha padres, cônegos, enfim, que tinha seus escravos também, seus escravizados também, né? Então a figura do Diogo aqui dentro dessa história também é uma crítica muito ferrenha a isso, né? A conivência da igreja em não praticar aquilo que faz dentro das missas e ainda sustentar o preconceito, o racismo nessa época da escravidão. Gente, fica a dica aqui desse livro maravilhoso, muito bom. Eu não sei se eu gostei mais desse ou do Cortiço, eu fico na dúvida, mas esse livro aqui é muito bom. Bom, se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal, tem vídeo aí toda semana e até a próxima.